Você já notou como os desenhistas do Bob Esponja adoram esquecer de desenhar o caminho entre o siri cascudo e o balde de lixo? Como no episódio Capitão Pirralho, que vemos isso acontecendo mais uma vez, quando logo no início do episódio vemos o Plankton sendo mais uma vez enxotado do siri cascudo e explodindo a porta do seu próprio restaurante. Se você parar a cena, vai ver que a estrada que existe entre os dois concorrentes nem foi desenhada. Pois é, eu tô começando a achar que a Nick faz isso de propósito, pra ajudar a gente a fazer nossas listas de erros. Isso é uma conspiração totalmente pancada. De propósito ou não, a gente separou mais 15 erros em Bob Esponja só pra você. Esse foi o primeiro. Agora vamos pros próximos. Então pega a pipoca e se ajeita aí na cadeira, porque tá começando mais um Team Videos. É sério, os episódios do Bob Esponja são muito viajados e por isso são tão bons. No episódio Licença pra Fazer Milkshake da 9ª temporada, vemos que o Bob percebe que sua licença para fazer o tal do milkshake tá vencida, então ele tem que ir à academia juntamente com outros recrutas. Lá eles são guiados pelo Capitão Canecogélido, que faz milkshakes deliciosos há mais de 20 anos. A mãe de vocês não está aqui para limpar o creme chantilly de suas bocas boquinhas e eu não estou aqui para ajudar com canudos dobrados. E a entrada do cara é sensacional. Ele simplesmente pula de um avião e, para amortecer a queda, aciona 2 latas de chantilly. Mas logo depois a gente vê que tá todo mundo limpinho. O chantilly desapareceu por completo. Eu acho que nem deu tempo de limpar tudo. Foi só mais um errinho. Mas tranquilo, porque esse episódio é muito bom. Nesse episódio, também da 13ª temporada, ou seja, ele é bem recente, vemos que os desenhistas da Nickelodeon ainda devem ser os mesmos, o que é ótimo. A gente vê em um momento Pérola e Narlene, e elas estão realizando um aperto de mãos com cuspe, a contragosto de Pérola, é claro, que limpa suas mãos nas costas de um cliente do Siri Cascudo. E é aí que a gente encontra o erro. Ao limpar suas mãos nas costas desse peixe azul, a gente pode ver que ela tem umas marcas em um tom azul, só que mais escuro. Só que quando Pérola termina de secar o cuspe, as marcas azuis simplesmente somem. Será que a saliva da Narlene apagou as marcas azuis nas costas do peixe? Nojo, que nojento! Sabemos que Lula Molusco sempre tá tentando se livrar do simpático Bob Esponja. Afinal, ele é bem ranzinza. No episódio Casa Surreal da 10ª temporada, ele induz o Bob a achar que é alérgico à casa abacaxi em que ele mora. Na verdade, ele só quer que o Bob Esponja se mude pra longe dele. Durante esse episódio, vemos rapidamente um erro de cores no desenho. Se você tiver o olhar da equipe do Team Videos, vai ver que os olhos do Bob ficam por um rápido momento totalmente amarelos. Será que era um efeito da alergia do Bob Esponja? Depois a Nickelodeon consertou esse pequeno erro. No episódio da 10ª temporada, Seguro de Vida, Bob Esponja e Patrick assinam um contrato de seguro e eles ficam bem confusos sobre o que realmente significa aquilo. Afinal, eles acham que nada vai machucá-los a partir daquele momento. E logo no início do episódio, a gente nota que algo tá diferente na casa do Bob. Na verdade, algo tá faltando. Diz pra mim, onde que tá a janela da casa abacaxi do Bob? A gente notou esse erro dos desenhistas mais uma vez. No episódio Diga All, da 13ª temporada, temos um daqueles que é um dos erros mais frequentes da história de Bob Esponja. A preguiça dos desenhistas. Todo mundo sabe que eles adoram repetir personagens. Isso pra, digamos assim, evitar a fadiga. Eu não julgo. Eu acho que eu faria o mesmo no lugar deles. Mas como eu não tô no lugar deles, a gente se diverte vendo os erros. E nessa cena, na verdade, são 2. Vemos um carrinho subindo e descendo uma montanha russa, para logo depois ser devorado pelo robô do Plankton, que come pessoas que dizem "Oh!". A gente pode ver que no início é um peixe que tá na frente do carrinho, mas no momento em que o robô os devora, já é outra pessoa, já que o peixe na primeira fila nem tinha camisa, só uma calça e um cinto preto. E agora é um peixe com uma roupa roxa. Esse é o erro 1 dessa cena. O segundo erro é o que realmente demonstra que a galera da Nick parece que tá querendo sair logo pro recreio. Se você olhar bem, vai ver que além de ter outro cara na primeira fileira do carrinho,
ele é o mesmo que tá na última também. Iguaizinhos. Vocês acharam que a gente não ia notar, né? No episódio Buffet Cascudo da 10ª temporada, temos o Siri Cascudo organizando e gerenciando uma festa infantil. E vemos que seu siriguejo se empenha bastante. Afinal, ele gosta de dinheiro e seus clientes são ricos. Por isso, ele leva uma pinhata no formato do seu arqui-inimigo, o Plankton, como a gente pode ver aqui. Mas o engraçado é que pouco depois ela simplesmente some. É claro que depois ela aparece novamente, mas esqueceram do pobre Plankton nessa. E nem pode dizer que é porque ele é pequeno dessa vez. O 8º episódio da 10ª temporada é muito engraçado, porque a gente vê o Bob Esponja se tornando um mini Bob bem bonitinho. Mas apesar de ser bem engraçado, a gente notou 2 erros nesse mesmo episódio e separamos para contar para você. O primeiro deles é um erro que de vez em quando vemos no desenho e aparece logo no início. Como todos nós sabemos, o balde de lixo e o Siri Cascudo ficam um de frente para o outro, e existe uma rua que liga os dois, mas aqui o desenho mostra como se ela nem existisse. O segundo erro também é logo no início do episódio, quando uma cliente vai fazer uma reclamação com o Lula Molusco e mostra um ouriço dentro do hambúrguer. Aí a gente vê que o Molusco ficou morrendo de medo. O que muita gente não notou é que nesse momento a placa com o menu do Siri Cascudo e a placa de ordem, aquelas que ficam bem pertinho dele, simplesmente desapareceram. De vez em quando elas somem mesmo. Talvez seja o seu siriguejo pegando elas para anotar os preços novos e maiores. O Robalo é um daqueles personagens secundários de Bob Esponja que sempre participa de cenas e episódios engraçados. E no 14º episódio da 11ª temporada, ele decide criar seu próprio talk show. Pelo menos até a sua mãe descobrir. E apesar do episódio ser bem limpinho, sem muitos erros, a gente ainda conseguiu achar um. Quando ele tá fazendo uma entrevista por um rápido momento, os olhos dele literalmente desaparecem. E nem dá pra dizer que era porque os olhos estavam fechados, porque mesmo quando estão, dá pra gente ver as pálpebras. É porque sumiram mesmo. Esse é um dos episódios da 11ª temporada que a gente vê que o seu siriguejo é realmente inteligente. Ele manda o Bob Esponja ir comprar os ingredientes secretos para poder fazer um hambúrguer de siri só para distrair o Plankton enquanto os ingredientes verdadeiros chegavam. Como sempre, o Plankton estava espionando, e é nesse momento que a gente nota um erro de design do Siri Cascudo. Afinal, onde que foi parar a placa do restaurante? Ela simplesmente sumiu. Virou fumaça. Meus amigos e amigas, mais um pequeno erro que os nossos olhos atentos notaram. O Lula Molusco tem algumas características que tornam ele um personagem diferente da maioria. Além, é claro, dele ser uma lula e também ser bem ranzinza. Mas com certeza uma das coisas que faz parte do personagem é a sua testa franzida. E nesse episódio em que Bob Esponja e Patrick simplesmente passam o tempo todo perturbando o pobre Molusco, por alguns momentos elas simplesmente desaparecem. Será que ele fez alguma esfoliação de pele? Ou será que foi a massagem do Bob Esponja? Também na temporada 11 temos aquele fatídico episódio em que vemos o Patrick se transformar em um bom... não tão bom assim velhinho. Lembra daqueles errinhos em que parte do corpo do Bob Esponja mudavam de cor rapidamente, ficando às vezes branco e às vezes amarelo? Isso acontece mais uma vez nesse que é o 12º episódio dessa temporada. Só que dessa vez os dentes do Bob Esponja ficaram rapidamente amarelos. Será que tem alguma coisa a ver com o fato dele não escovar os dentes? Eu acho que não. No episódio Gás Gugu Dadá, da 5ª temporada, vemos o Plankton pôr em prática mais um daqueles seus planos mirabolantes. Dessa vez ele cria um gás que transforma seu siriguejo em bebê. Claro que ele faz isso na intenção de roubar a receita secreta do hambúrguer de siri, como sempre faz. Mas a gente percebe um erro nesse episódio bem interessante. Quando o Plankton retorna para completar seus planos, podemos perceber que não existe nenhuma caixa de correios do lado de fora do Siri Cascudo. Só que literalmente 1 segundo depois ela tá lá, e ela fica indo e vindo o episódio todo. É sério, esse foi um dos erros mais viajados em termos de erros de Bob Esponja. Esses foram mais 15 erros que nós, da equipe do Team Vídeos, achamos nos episódios de Bob Esponja. Lembrando que eles jamais tornaram o desenho ruim. Pelo contrário, eles ficam ainda mais divertidos. E aí, já tinha percebido algum desses erros antes?
Conta pra gente aqui nos comentários. Ou melhor, você viu algum erro que a gente não percebeu? Fala pra gente também, todo mundo aqui é curioso. Deixe um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!